Gênesis capítulo 18, versículo 9. Deus promete um filho a Abraão e disseram-lhe: Onde está Sara tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda e estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tenho praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estarão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E então Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. E se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor aos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e ainda não destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam a Ló. Capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro. Inclinou-se com o rosto até a terra e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, levai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, preparou bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem acerca da casa, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e clamaram a Ló, disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora até nós, para que o conheçamos. Então Ló saiu para falar com eles e fechou a porta atrás de si.
E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis dela como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Tem genro e filhos, 2 filhas e todos quanto tens na cidade. Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos genros, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui, é bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. Disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com as 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra em que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e entra tu.
Deita-te com ele para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho chamado Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, chamou Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20. Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sur. Depois peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela disse também: é meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Disse-lhes Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Eis e em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar, aonde chegarmos, dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e deu a Abraão, restituindo-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para que todos os que contigo estão, e até com todos os outros estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente de todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem motivo para rir, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava.
E disse Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, aliança com Abimeleque. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também não m'o fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, a parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam um testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para as terras dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, de veras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu, pois, destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf, Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca e Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás, Maaca. Capítulo 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de suas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, eu te peço, o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu
contorno ao redor, se confirmou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Het, de todos os que entraram pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Mamre, e Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelo filho de Het como possessão da sepultura. Capítulo 24. Uma esposa para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tornarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiseres seguir-me à mulher e a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da sua face para que tomes mulher de lá para meu filho. E a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças para lá tornar meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam na sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a terra de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu, antes que ela acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água no teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada, e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao moço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E os homens que estavam admirados de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber água, o homem deu um pendente de ouro e meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão,
o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que se tornou grande, e lhe deu ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da minha casa e da casa do meu pai. Então serás livre de meu juramento quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. Hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar a água, e a qual eu disser: Peço-te, dá um pouco de água no teu cântaro, e ela disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro do seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E disse ela: Filha de Betuel, filha de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para teu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber; se não, também mo fazer saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e leva para seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram tua irmã Rebeca e a sua ama e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste
à porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e montaram os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de longe, se vem do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximaram. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, então desceu do camelo e disse ao servo: quem é este homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca por sua mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.